Ô, pessoal, muito boa tarde. Nós estamos começando aqui episódio número 141 da nossa série de diálogos sobre desenvolvimento humano. Hoje é dia 15 de agosto e a gente está falando ao vivo direto da Vila Madalena, em São Paulo. Lembrando vocês que esse episódio tem o apoio da Natura, do programa Jovens Talentos da Natura. Se você quiser saber o que a Natura tem para você, acesse aí, natura.net/Jovens Talentos. Eu tenho certeza que você vai encontrar muita coisa bacana por lá. Bom, dando sequência à nossa série de desenvolvimento humano, a gente sempre tentando trazer histórias inspiradoras aqui e pessoas legais para que vocês possam dialogar, e você que está no chat hoje ao vivo pode participar disso. E eu acho que hoje 1 hora vai ser pequena. Normalmente é pequena, mas acho que 1 hora vai ser uma tortura aqui para a gente conseguir se restringir a 1 hora. Porque quem está aqui comigo é o Elcio hoje, está aqui do meu lado. Seja bem-vindo, Elcio. Obrigado. Tudo bem, cara? Tá bom, muito bom. Eu sei que você tem muitas histórias e muitas delas eu acho que estão intimamente ligadas ao processo de reflexão que a maioria dos ouvintes, da maioria das pessoas que acompanham a nossa série de webcast está. Que está ligado a propósito de vida, ao que você vai fazer na tua passagem, no teu tempo de vida aqui nessa terra aqui, né? E eu sei que as tuas experiências são intensas, né? E eu queria começar daí. Na verdade, eu queria começar tentando resgatar um pouco a tua história até aqui, para que depois a gente possa falar o que você está fazendo hoje, que eu sei que é um trabalho fantástico. Mas eu queria pegar a tua história do começo, porque eu acho que ela traz algumas coisas que são fortes e marcantes e devem ter te ensinado um bocado de coisa. E eu queria que você contasse um pouco para nós. Eu venho de uma família de classe média da zona leste de São Paulo, da Vila Esperança, Penha. Meu pai era proprietário de uma indústria de cabo de aço, que, enfim, tive uma infância confortável, família classe média, tive a oportunidade de estudar no Colégio São Bento. E, como que eu posso dizer, um determinado momento da minha vida, o meu pai quebrou. Isso já juntando a adolescência e como adolescente, e toda uma situação familiar, uma coisa meio difícil, eu enfim, comecei a experimentar, fui experimentar droga, fui experimentar viver fácil, enfim, eu fui fazer o que é próprio dos adolescentes, transgredir. Que, aliás, é uma maravilha transgredir, diga-se de passagem, é muito bom. Só não recomendo na intensidade como eu fiz, porque termina... Você mergulhou nesse negócio? Sim, eu terminei isso tudo sendo preso, né? E... Com quantos anos isso? Eu fui preso com 28 anos, fui preso por tráfico de entorpecente, ainda no antigo artigo 12, Lei 6368, essas coisas eu não esqueço nunca mais, eu nem jurista sou. E fiquei preso 4 anos, por sorte minha, eu só fiquei preso em lugares bons de se estar preso. A casa de detenção, por exemplo, foi um dos lugares que, ao contrário do que todo mundo pensa, aquilo era um grande parque de diversão carcerário, né? E não quero aqui falar mal da casa de detenção, por favor, que seria uma injustiça até falar mal daquele lugar, um lugar que eu fiquei lá 4 anos, pude me dedicar 4 anos a estudar, a pintar e sair de lá muito melhor. Então, eu não vou aqui ficar falando mal de um lugar que me proporcionou boas coisas. Mas que, obviamente, não tem só coisas boas lá, né? Pelo contrário. Pois não tem, mas acontece que é um lugar que vamos colocar aqui, é um lugar que é neutro. Você faz do lugar o que você achar que deve fazer. Normalmente, quem vai para lá não acha que deve fazer daquilo um lugar bom. Mas eu conheci muita gente mesmo que estava preso e que dedicava o tempo
não a melhorar o lugar, mas sim melhorar ele. E inclusive ainda tem essas pessoas até no meu hall de amizade que hoje tem outros empregos. Tem um, por exemplo, é marceneiro, e um ótimo marceneiro, por sinal. E, enfim, o que eu quero aqui é dizer que nem todo mundo que é egresso do sistema carcerário vai delinquir de novo. Existe um percentual, que eu não sei dizer de quanto, que consegue fazer disso daí um trampolim para outra coisa, né? O que você acha que te levou a fazer isso, um trampolim para outra coisa? Quais foram as tuas características que... Então, Maurício, é assim, ó, na realidade, pintar, desenhar, essa coisa toda, isso daí eu fiz sempre desde moleque. Eu estudei no liceu, e eu só não dava a devida importância para isso, porque no meu caso, por exemplo, eu tinha problemas eu queria ser rico, eu queria ganhar dinheiro. A minha história toda era ganhar dinheiro, era uma coisa maluca que hoje eu consigo ver que era muito decorrente da situação financeira que eu vivia, a minha família. Então eu achava que se eu tivesse dinheiro e ganhasse dinheiro, eu ia resolver todos os problemas da minha vida, que na realidade não era verdade, porque nessa história de querer ganhar dinheiro e só ganhar dinheiro, eu terminei em cana. Pô. Claro. Então, aí eu descobri que ganhar dinheiro é uma grande roubada, né? Ou pode ser uma grande roubada, né? Então, é mais ou menos por aí. E como eu fui priorizar essa bobagem, que era achar que eu ia ganhar dinheiro e ganhar dinheiro a qualquer custo, de qualquer jeito, eu acreditei nisso daí, eu deixei de lado o que eu quero que eu devia fazer antes, né? Que era desenhar, pintar e estudar isso daí, né? Então... Agora, você tem uma formação, né, cara? Você é publicitário ou eu estou enganado? Não, não sou... Você... Eu estudei no Liceu de Artes e Ofícios, mas já quando eu fui estudar, já eram cursos livres, né? Então eram cursos que a gente ia fazendo. Eu trabalhei alguma coisa para o mercado publicitário, que eu fui ilustrador muito tempo, eu vivi de ilustração muito tempo. Então eu fiz muito editorial, fiz muito para revista também, fiz alguma coisa. Então eu vivia freelando nesse meio, né? Agora, sempre como ilustrador. E, na realidade, o que eu gostaria mesmo de ilustrar, que eu gostaria ainda hoje, eu ilustrei muito pouco, que era a literatura, né? Que é Sério, essa era a tua paixão? Eu adoraria ilustrar mais literatura, mas ninguém ilustra literatura. Hoje em dia, não, né? Ninguém ilustra. Não, porque, na realidade, veja bem, na realidade eu sou gravador. O meu ofício, de verdade, é gravador. Eu sou gravurista, eu faço gravura. Faço gravura, xilogravura, aquela coisa que... Eu sou um artesão antes de qualquer coisa, né? O que eu sei fazer são todas as técnicas muito manuais. E é o que me interessa, na realidade. E xilogravura e literatura, parece que as duas coisas se conversam, né? Então, Agora, você ficou preso 4 anos, você comentou? Foi, 4 anos. Depois você saiu... Põe isso no tempo pra gente. Que anos eu fui preso em 1994... mês de outubro, se eu não me engano. Outubro ou novembro, foi bem antes do Natal. Fui preso em 94, saí em 1998. Eu fui preso aqui em São Paulo, mas eu estava morando nessa época da minha vida, eu morei em vários lugares, assim, que eu tinha um problema, cara. Eu tinha um problema de aceitação com a polícia. Eles não gostavam de mim, cara. Eu guardo essa mágoa da polícia. Eles me perseguiam, cara. E, não era uma coisa bacana. Então, como eles me perseguiam, eu fugia deles. Eu ia para outros lugares da federação que eles não conseguiam me achar. Então, eu tive vários endereços, vários nomes. Enfim. Fugiu mesmo, né? Agora, você saiu em 98, né? Saí em 98. E aí, o que rolou nessa saída? Dizem que não é um movimento fácil, né? Como é que foi para você? Cara, exatamente o dia que... Porque tanto quando você vai preso, como o momento em que você é solto,
é duas coisas abruptas na sua vida. O cara chega, esteja preso, você vai preso. Você não estava preparado para aquilo. Claro. Agora você está solto, né? 115.293, sou eu, chefão. Arruma suas coisas que você vai embora. Como assim? Não, espera aí um pouco, calma. Eu vou embora como? Espera aí. Não tem uma transição, né? Não Gradativa, tem, né? né? Não tem uma coisa assim. No meu caso, até tem, existe a progressão de regimes, Claro. mas não era o meu caso, porque eu estava dentro daquela lei dos crimes hediondos, né? Então você ia direto para condicional. Mas o que eu quero dizer, e olha, eu vou tentar ser o mais verdadeiro de todas as vezes que alguém me pergunta isso. O que você sentiu quando você falou? Medo. Eu senti medo. A hora que falou assim, ó, você tá na rua, senti medo. Mas pô, por que você sentiu medo? Você tá, olha, quando você vai preso, você tem que se acostumar com uma situação. E por incrível que pareça, a situação que você tem estando preso, ela é, guardando as proporções, ela é confortável, porque você tem ali um lugar que você vai dormir, que você vai comer, você não paga água, luz, não, enfim, a coisa está mais ou menos preparada para você. E aí você chegou uma hora que é o seguinte, você foi despejado, né? Então você vai ter que trabalhar de novo. Aí você sabe que você foi despejado num lugar que não era você ser despejado, você foi despejado da cadeia, né? Você saiu da cadeia. Então você sabe que você não vai arrumar trampo. Traz essa marca? Sim, total, né? Porque você fica, enfim, você é meio que um cachorro que caiu do caminhão de mudança, porque você fica completamente desnorteado. O que você sabe, inclusive o seu vocabulário, ele muda. Você se pega conversando com alguém, daqui a pouco é capaz de você chegar pro cara e falar assim, aí, ladrão, faz favor, né? Não, cara, você não pode chamar todo mundo de ladrão na rua. Não é assim, o cara vai se ofender, né? Pô, como que tá me chamando de ladrão? Então, você vai ter que reaprender de novo, né? Se adaptar. E é amedrontador. Daí foi... Como é que você fez? O que você foi fazer logo depois? Então, aí o que eu fui fazer? Acho que todas essas histórias minhas tem que ter um dado, porque senão aí o cara fala de si, então é fácil. Não é que é fácil. Tem um dado que é determinante para mim vamos colocar assim, como ter me dado bem nessa história. Porque não estou rico nem nada, tal, mas consigo viver do meu trabalho, muito difícil por sinal, mas se eu me dei bem, vamos colocar assim, se eu me dei bem nessa história, não voltei a delinquir, nada, é por um único motivo, a minha família. Não existe outro motivo, não existe, sabe? Tem a sua força. Não, tem, é lógico que tem força de vontade, tem tudo isso. Não, mas o grande motivo tal, é a minha família. E eu dei essa sorte, que é a sorte de uma minoria muito pequena, porque se você pensar a população carcerária, você está pensando a população miserável das grandes cidades do Brasil, você está pensando o cara que já nasceu excluído, você está pensando o cara que estava na miséria. Eu era um cara de classe média. Tem muito hoje em dia? Tem muito, mas eu estou falando da regra, não estou falando da exceção. Apesar de ter muita gente da classe média delinquindo hoje em dia, ainda é exceção. A regra, é o cara que... Esse daí ele já nasceu com tudo para dar errado e continuou dando errado. E ele vai sair de lá e vai continuar dando errado, porque, sabe, enfim, eu cheguei a ver gente que vinha ao alvará de soltura do cara e o cara simplesmente se negava a ir embora. Sabe? Por quê? Porque o cara ali estava tudo certo, na rua não. Então eu tive a minha família. Então eu tinha um lugar para morar. Eu tinha tempo para me poder me organizar, eu não fui passar fome, então ficou muito mais fácil para mim, sabe, dentro disso daí. Você foi acolhido, né? Ser acolhido, exatamente. Aí eu pude, inclusive, voltar a estudar, porque o meu pai me ajudou, eu pude inclusive, me dedicar a uma carreira artística, vamos colocar assim, porque o que eu faço tem muito a ver com arte, apesar de ser muito mais artesania do que arte, porque a minha produção autoral é uma coisa só minha, e, enfim, que é uma atividade complicada aqui, a gente tem fotógrafo aqui, todo mundo aqui, vocês sabem muito bem o que é ser artista, você não é artista em tempo integral, aliás, o que você menos é artista, para você tem que freelar, você tem que fazer um monte de coisa para ver se você garante ali o dia a dia.
No Brasil, o Brasil é duro viver disso. Né? E parece que isso daí não é uma coisa só do Brasil. Tem lugares que parece que é um pouco mais fácil, mas isso é uma coisa que tange mesmo a classe, né? Eu acho que artista nasceu meio com vocação para prego, né? Agora, onde é que entra a Azul nessa história? O Azul? É. Não, mas o Azul vem bem depois. Bem depois? Tem coisa antes disso? Ixi, até eu chegar no Azul. Não, daí, então, você podia falar um pouco. Resgata tem lá uns 10 anos, mas dá tempo? Dá. Se não der, a gente pede para Iracema mais tempo, o segundo episódio. Não, porque eu tô saindo da cadeia, então. Claro. Eu saí da cadeia e fui trabalhar. Fui fazer qualquer coisa que desse para fazer e que tivesse dentro do que eu sabia fazer. Ou seja, eu tanto pintava placa, fachada de qualquer coisa que desse para mim fazer com o meu trabalho. E fui estudar. Fiz isso e continuei. Fui trabalhar como ilustrador. Eu fiz todas essas coisas. Fui fazer feirinha, essas feiras de artesanato. Fazia gravura, ia vender. Eu descobri que ninguém sabe porque a gravura, todo mundo olhava e falava, nossa, bico de pena. Não, isso não é bico de pena, isso é gravura. Não, mas como gravura? Gravura não é assim. Fui eu que fiz, né? Não, mas isso não é gravura, porque eu me dediquei a uma modalidade de gravura, que é a chilo em topo, que é o corte da madeira em topo. Enfim, opa, bati aqui. Que ela é mais refinada, você trabalha com instrumentos mais... Fui fazer isso também e fui pintar camiseta. Fui me virar. Fui me virar dentro disso daí. Mas sempre com atividades nessa área? Sempre com atividade nessa área. Foi uma coisa importante, né? Porque você focou... Não, determinante, porque eu tinha que focar em alguma coisa que eu soubesse fazer. Caso contrário, eu ia ser o quê? Eu ia... sei lá, ia virar motorista de caminhão. Porque eu sei desenhar, sei pintar, fazer... E fora isso, eu não sei mais fazer nada. Eu descobri que eu sei dirigir. Eu podia, sei lá, ser motorista de caminhão. Eu acho que só de motorista de caminhão. Não saberia falar outra coisa que eu pudesse fazer. Certamente não seria só isso, mas tá tudo bem. Mas eu só penso em motorista de caminhão. Eu acho que eu seria um ótimo motorista de caminhão. Não sei porque eu tenho cara de motorista de caminhão. Eu acho que é por isso. Mas eu odeio música sertaneja, mas enfim. Seria um motorista de caminhão clássico, diria. Sim, com certeza. Eu iria ouvir coisas muito melhores. Eu ouvi Tom Waits, mas música sertaneja com certeza não. E até para mim conseguir continuar fazendo isso, eu reparei que eu tinha que trabalhar, como eu acabei de dizer, trabalhar com isso que eu sabia fazer, era desenhar. E não adianta, porque a gente alimenta aquela falsa sensação de que vai ser artista e que vai dar certo, e que você vai entrar para uma galeria, essas coisas todas que é pertinente do negócio, né? Faz parte, você vai sonhar mesmo, não tem que sonhar. Aliás, tem que sonhar, por favor, sonhe. Mas, que se eu não sonhasse tanto, eu nem estava aqui falando com vocês agora. Mas o caso é o seguinte, eu pus na cabeça que eu só poderia ter algum sucesso se eu praticasse o que eu sei fazer, então eu não podia fazer outra coisa. E por causa disso eu arrumei todo tipo de problema. Por exemplo, aquele problema, o master, né? Pô, meu filho, por que você não arruma um emprego, né? Uma coisa assim, séria, um trabalho mesmo, né? Pô, mas eu tenho trabalho. Não, eu tô falando assim, não, eu sei que isso que você faz é um hobby muito bom, mas um trabalho. Pô, não, mas espera aí, é um trabalho isso aí. Não, mas que dê dinheiro, pô. Então, dissociar trabalho de dinheiro olha, é difícil. E a sociedade, de alguma forma, te empurra para uns lugares muito encaixotados, né? A sociedade, o nome é sociedade de consumo, meu caro amigo jornalista. Se consome, tem que ganhar grana para consumir. E aí, como é que a gente fica, né? E quando na realidade... Tem uma pressão enorme, vem de todos os lados. Né? Sim, e a pressão burra. Por que é a pressão burra? Porque lá atrás, quando eu fui em Cana, eu não sofri essa pressão e achava que eu tinha que ganhar dinheiro porque então, quer dizer, era o dinheiro fim, né? Eu só tenho que ganhar dinheiro, não interessa como. Aí, quando eu descobri que, olha, não é bem ganhar dinheiro, eu tenho que fazer alguma coisa que
que eu faça bem, Faça que eu sentido, gosto, sim. faça sentido, que se eu fizer isso, faço bem e faz sentido eu fazer isso, de alguma forma o dinheiro vai vir. Quer dizer, essa estrutura de pensamento eu tenho hoje. Isso demorou 47 anos para me chegar a isso daqui e achar que eu tenho mais ou menos razão. Não tenho certeza. Eu tenho o costume de sempre discordar do que eu falo, porque eu nunca concordo Você se comigo. testa o tempo inteiro. Não, porque o se dia desafia, que eu, né? não, eu acho que o dia que eu concordar comigo, fecha tudo e vai fazer outra coisa, cara. Porque a pior pessoa que você tem para concordar é consigo mesmo. O dia que você concordar com você, meu amigo, você morreu. Porque não pode, você vai estar errado. Você sempre está errado. Eu sempre parto do pressuposto que eu estou errado. Sabe? E eu tenho que me convencer que eu estou certo. E isso é uma fórmula, eu podia até dizer, de sucesso, porque se eu já tenho o errado, ou já tenho o não, o resto que vinha é lucro, né? Então, partindo dessa premissa, eu tenho até que me dado bem. Mas, voltando à história do dinheiro, aí eu descobri que não era bem assim. E quando eu comecei a praticar isso com mais veemência, vamos colocar assim, eu descobri que sempre eu estava ganhando algum dinheiro, sempre eu tinha algum dinheiro, sempre tinha algum trabalho que ia me dar algum dinheiro. E eu venho fazendo assim, e vem dando certo. E daí até chegar no azul, aí tem algumas outras questões. Antes de chegar no azul, eu tenho que chegar num ateliê aqui em Pinheiros, né? Uhum. Porque aí fazendo tudo isso, aí eu tive a minha ex-esposa, a Renata, que foi uma pessoa determinante, foi quem me ajudou a ter esse primeiro ateliê aqui em Pinheiros. Porque até então eu usava a garagem lá da casa dos meus pais para usar como ateliê mesmo, o que eu fazia, tinha lá minhas coisas. Aí eu fui e cheguei no modelo de sucesso do artista, que seria ter um ateliê em São Paulo, no eixo ali, Vila Madalena, Pinheiros, né? Que é um espaço artístico em São Que Paulo, é um espaço né? artístico. Muitos artistas moram por aqui Sim. e vivem. Foi exatamente neste momento que eu descobri que eu estava num lugar que não precisa de artista. O dia que eu me mudei para Pinheiros e eu comecei a vir para cá, foi quando a ficha começou a cair. Eu falei assim, porra, se existe um lugar no mundo onde um artista é completamente desnecessário, é em Pinheiros. Se há um lugar no universo que não precisava mais ter artista, é em Pinheiros. Não precisa, cara, não precisa. Pelo simples fato de estar tudo feito. Quer dizer, me perdoem os artistas que porventura estejam ouvindo isso. Que moram por aqui. Que moram por aqui e que estejam discordando de mim, mas eu acredito que um artista estar num lugar onde está tudo pronto é uma falta tão grande de subsídio artístico para ele que ele vai virar um acomodado. E paralelo a isso, eu sempre dei aula numa comunidade lá em Ermelino Matarazzo. Eu dava aula graciosamente, ia lá. Na realidade, dava aula porque eu sempre gostei de favela. Eu adoro ficar dentro de favela. Alguém já foi numa favela às 6 horas da tarde, 5h30? É o lugar mais cheiroso do mundo. É um cheiro de comida naquele lugar. Eu nunca vi uma coisa tão cheirosa como uma favela a partir das 5 horas da tarde. É um cheiro maravilhoso de comida. É um lugar... Todo mundo fazendo janta. Todo mundo fazendo janta. E aquilo me atraía, né? Como eu era gordo, né? Então, onde tem cheiro de comida boa, eu ia. Então, mais um motivo. Mas aí, voltando, eu comecei a ver na favela a possibilidade de interação com o espaço e uma forma de fazer sentido para o que eu fazia, né? Foi exatamente nesse tempo que a Renata, ela começou a fazer uma reforma num apartamento que ela tinha,
que ela havia comprado, na realidade. Sua ex-esposa. Sim. E ela queria uma parede no banheiro, uma parede de azulejos. E tinha uma determinada pessoa que fazia uns azulejos e vendia assim, era uma fortuna cada azulejo, que era para fazer uma parede. Tá? E a Renata, na época, com reforma, né? Então, qualquer um que já fez uma reforma aqui sabe como que é, a coisa é muito difícil. Aí era uma coisa que ficava assim, um preço muito grande. Eu olhei para aquilo, olhei para as fotos, né? Eu sou um sujeito muito metido a besta, né? E eu fui lá, olhei para aquilo lá e falei, eu faço isso daí. Nunca tinha pego num azulejo para pintar na minha vida. Eu sabia que aquilo se pintava, mas como era, não. Mas também ninguém me perguntou se eu sabia pintar. Eu só falei que eu fazia e acreditaram. Você se candidatou e tá tudo bem, né? Pois a Renata bancou a ideia. E ela falou, então tudo bem. Aí ela pagou, na época, para mim frequentar um ateliê de cerâmica aqui, que tinha um forno, aquela coisa toda. E eu comprei lá os biscoitos, que são os azulejos, e fui lá pintar. Quando eu peguei o material na mão e comecei a pintar, eu vi que era muito similar à aquarela, essas tintas solúveis em água, sabe? Era muito parecido a forma de você pincelar, essa coisa toda. Eu não vi grande dificuldade em pintar e pintei os azulejos, fiz a parede, ficou tudo muito bonito. Aí foi fotografado, foi para uma determinada revista de arquitetura e decoração e eu tive algumas encomendas, a gente gostou, essa coisa toda. E eu até ganhei algum dinheirinho com isso, mas foi aí que tudo piorou. Porque eu tinha um material na mão que era riquíssimo, que era o azulejo, daí eu comecei a pesquisar e saber como que era, a história, e aí eu fui me enfiando mais dentro da história do azulejo, que a história da azulejaria é uma coisa maravilhosa, que remete a árabes e persas, é um troço que vem lá do Egito, é maravilhoso e termina caindo na Península Ibérica, portugueses pegam aquilo, espanhóis também, enfim. E eu fui entendendo aquilo e fui achando maravilhoso e aí eu arrumei um outro problema. Voltando à história do artista e Pinheiros. Eu falei assim, bom, mas e agora? Esses azulejos, muito bonito, tudo, mas serve para quê? Só serve para enfeitar banheiro de casa de madame? Falei, cara, nada contra as madames, por favor, sabe? Não vamos aqui criar nenhum problema com as madames. Sinceramente, eu só acho que elas não assistem o nosso então programa. ótimo. Então, sabe? Mas eu falei, pô, é muito pouco. Aquilo eu ficava olhando para aquilo e foi quando eu ia lá para a favela, quando eu comecei a olhar para a favela e olhar para o azulejo e um olhou para o outro. Eu falei, tá aí, ó. É aqui mesmo, né? Eu já tinha o problema de me sentir um inútil aqui em Pinheiros. Eu tinha uma solução que era o azulejo. E tinha uma grande tela, que até então não era problema, que era a favela. Falei, porra, matei a charada. Eu tenho que tirar esse ateliê daqui e ir trabalhar numa favela. Porque essa é o único lugar. Mas isso mais para frente eu falo. Mas aí eu tinha todos os outros problemas. Como é que eu saio daqui? O que eu vou fazer? E comecei a ver como é que eu faria isso. E aí eu descobri que não se alugava nada em favela nenhuma. Não se aluga casa em favela, né? Não. Por que não se aluga casa? Porque ninguém tem título de posse daquilo. Ou seja, quem está dentro é dono. Se o inquilino, porventura, achar que deve ser dono, e o dono não for um cara mais brabo do que o inquilino toma a casa do cara. Então, já para evitar esses problemas, ninguém aluga nada em favela. Então, eu tive o primeiro problema. Bem, qual seria o segundo problema? O segundo problema ele vem mais tarde, porque o primeiro problema eu consegui, mais ou menos depois de algumas encrencas que eu arrumei numa ONG que eu fui inicialmente fazer os azulejos, ou estabelecer o meu projeto,
Aí eu fui despejado da ONG, então eu fui atrás de uma pessoa que também foi determinante nesse processo, que era a saudosa Dona Neuza, que também tem uma história maravilhosa, mas envolve muito palavrão, então eu não vou colocar ela aqui nesse momento. Mas aí o que acontece? Eu fui atrás da Dona Neuza, que era uma líder comunitária que tinha no lugar, uma figura que infelizmente nos deixou, mas era a mulher que formatou a favela do jeito que ela é hoje, a Vila Santa Inês. Ela era petista, daquelas de 7 costados, dos movimentos sociais de sem terra. Ela tinha um monte de processo por invasão de terras. A história dela era maravilhosa. Aliás, se ela estivesse viva, isso daqui seria pouco para ela, porque a história da mulher era maravilhosa. E eu fui procurá-la e ela não me conhecia, e eu estava num lugar que era de desafetos dela. E aí a história com muito palavrão que eu não vou contar. Aí eu fui procurá-la, falei com ela por telefone, e ela me tratou muito mal, vou colocar assim, e eu também tratei mal ela, e ela uma hora chegou para mim e falou assim: olha aqui, ó, seu camarada, que não foi exatamente isso que ela falou, se você quiser, você vem aqui falar comigo, para ver se a gente conversa. Eu falei: então tá, espera aí que eu tô chegando aí. Eu tava lá pertinho, e daqui a pouco fui lá bater na porta da Dona Neuza. Aí eu cheguei: ó, tô aqui, agora a senhora vê aí, fala tudo, que a senhora não foi também exatamente desse jeito, fala pra mim. Ela olhou assim: então entra aqui. Eu entrei. Rapaz, é corajoso, né? Entrou aqui dentro, né? Então senta aí, o que é que você quer? A partir daquele momento, as portas da favela se abriram para mim. Ela arrumou uma casa para me alugar. Você falou com a pessoa certa. Falei com a pessoa certa. E esta mulher virou minha grande amiga, assim, era minha grande amiga de todo dia à tarde eu ia tomar café lá, e mais que amiga, mentora, me ajudou, e quer dizer, mentora até a página 35, porque eu não ouvia tudo que ela falava, não. Porque senão eu descambava para um esquemão político desses que não era a minha intenção. Só pra ela. Mas ela ajudou muito. Você se integrou no ambiente, sim, né? Sim. Socialmente. E aí eu peguei o primeiro forninho, no primeiro lugar que eu fui fazer, que, olha, confesso a vocês que eu acho que era até um pouco menor do que esse estúdio aqui. E, então vocês imaginem um forno que queima 1000 graus num lugar pequenininho desse, o calor, a sauna que era. E começamos a fazer o Ateliê Azul. E a partir dali... Ou seja, o Azul nasceu na Santa Inês já, direto. Sim, o Azul ele nasceu lá. Aliás, o Azul nasceu por causa da Vila Santa Inês. Por questões geográficas, inclusive. Porque a vila aí tinha que estar lá no lugar, mas ela tem uma condição geográfica meio parecida com um estádio de futebol de quem vê de baixo. E quando eu olhei aquilo tudo, aí eu fiz um exercício de imaginação e pensei, olhando para aquilo lá, eu falei: bom, se isso daqui tiver tudo rebocado, pintado de branco e algumas intervenções de azulejo, isso daqui fica parecendo a Grécia, né? Fica parecendo uma paisagem grega. E desde então eu tenho pensado nisso. E foi aí que eu me estabeleci o Ateliê Azul mesmo, né? Aliás, a gente tem aqui, ó, a gente tem algumas imagens, né? Tem o site do ateliê, deixa eu colocar aqui para a turma ver. O blog. Tem o site aqui, deixa eu pôr. Tá aqui, ó. Ateliê Azul, né? Que é projetoazul.blogspot.com.br, projetoazul.blogspot.com.br, tem várias coisas. Isso já são azulejos, esse fundo do site. Esse fundo aí, na realidade, é a placa da frente do azulejo, e todos esses cacos aí são intervenções que estão dentro da favela, que a gente fotografou, e esse fundo virou... E aí você começou a fazer isso nos espaços da favela? Conta um pouco dessa história. Sim, porque a gente volta só um pouquinho para... Como todo mundo sabe, favela é um lugar que não terminou de ser feito, né? Então, a partir disso daí, você tem uma liberdade de fazer o que você pensa, que
enorme. Você pôs o acabamento lá. Sim, é o acabamento. E isso, para o artista, essa liberdade, eu não conheço gasolina melhor para artista do que liberdade e um campo fértil para você pôr todas as ideias que passam dentro da sua cabeça. Que é normalmente, inclusive, um lugar que falta cor, né? Um lugar que falta Então, vida não, né? Tem muita vida lá. Não, mas... falta cor e falta vida, falta, sim, né? porque você e é o outro. Aí é uma outra coisa que eu chego ali na frente, que eu descobri depois que isso daí foi quando já eu fiz a escada, quando nós fizemos a escada da Mocidade Alegre, que nós descobrimos que a partir do momento que você colocava cor num determinado lugar, que você interferia na textura urbana com uma proposta que era realmente de colorir, olha, até gente que morava no lugar e tinha problemas com depressão, houve relato de gente que falou assim, eu não sei porquê, mas depois que isso daqui ficou assim, eu não tenho mais depressão. Mudou o ar do lugar. Eu achei muito exagero, na realidade, isso daí, mas uma vez eu vi alguém falando de cromoterapia e como isso daí influenciava, a cor influenciava no humor, né? Então eu comecei a repensar. Essa é a escadaria né? A Mocidade Alegre. Tem várias coisas. Sim. Mas você... Aqui, você tá de barba, né, caramba? É. Às vezes deixa, às vezes não. Não, é que, na realidade, eu ganhei uma daquelas maquininhas Aí, careca é uma... Eu acho que eu sou uma das poucas pessoas que gostam de ser careca, cara. É uma coisa tão fácil. Você faz assim e... Pronto. Acabou. Então agora eu tô sem barba, mas... Esse é o... As pessoas... como é que você conduziu esse trabalho? As pessoas participavam disso? É um trabalho comunitário? O que é exatamente? Como é que você classifica? Deixa eu te falar, eu sou muito ruim em conduzir qualquer coisa, você entendeu? Mas eu pensava em fazer azulejos. Então, o que eu fiz? Como eu sou muito ruim em conduzir as coisas, eu falei assim, eu vou até onde minha perna alcança. Então, eu pus um forno, pus os azulejos e sabia pintar. Eu ficava lá pintando, abria o ateliê e quem quisesse entrar, quem entrava. Se quisesse entrar e saber como que era, eu ensinava. Se quisesse só entrar e ficar lá olhando, fica aí olhando. E dessa forma eu comecei a formar pessoas. E dessa forma... Você começou a ensinar as pessoas? Sim, eu comecei a ensinar. Quem entravam lá por quem quisesse. qualquer motivo. E assim é até hoje. Quer dizer, só não é mais porque hoje em dia, se eu não fecho aquilo ali, vira uma fábrica de biruta, né? Porque os meninos, eles... que eu agora tenho o Leandro, graças a Deus, que é o cara que consegue organizar essa coisa, esse cabaré, né? Porque às vezes eu chego lá e tem, sei lá, 10 crianças escorregando no corrimão do ateliê. E eu corro deles, porque aquelas crianças não é gente, honestamente. Só o Lelê que consegue com eles, eles são terríveis. E eles estão lá todo dia. Aí você me pergunta, eles fazem azulejo? Sim, eles fazem azulejo. Alguns fazem muito bem. Olha, argila, azulejo, essa coisa toda, é impressionante como a molecada gosta daquilo. E eu não, às vezes eu não tenho condições porque a gente tem que trabalhar, tem que ter a produção. Sim, porque aquilo não é uma ONG, você estava comentando aqui. Não você é nunca ONG. Foi, né? Aliás, não, nunca foi. O teu trabalho efetivo. Eu nunca trabalhei nem com a possibilidade de ser ONG. Eu não gosto dessa coisa. Que aliás, é um movimento errado você pensar que toda ONG é assistencialista, porque não é. Eu conheço muita ONG boa aqui, mas eu achava que ONG era um troço que estava lá para tratar todo mundo como coitadinho e fazer assistência de alguma forma. Problema meu, né? E eu achava horrível isso. Pensar que eu vou lá porque eu estou num lugar que são todos coitadinhos. Não é nada disso. A favela é feita de gente muito boa, gente capaz, gente que está lá para trabalhar. Eu estou falando da regra, não estou falando de exceção. A regra é de gente trabalhadora, gente boa mesmo, gente interessada. Eu tenho o maior orgulho das pessoas que moram ali. É gente que eu estou aprendendo com eles todo dia.
E se tem uma coisa que não tem lá, é coitadinho, né? Então eu falei, pô, mas espera aí, eu não tô aqui para isso. Então eu sempre pensei em empresa, sabe? Em empresa, porque mas na realidade eu pensava em ateliê, mas aí depois tinha que pensar numa forma disso daí Sustentável. Sustentável, e como é que eu ia me apresentar. Então daí a empresa e não a ONG, né? Porque queira ou não queira, se você vai prestar serviço, você tem que pagar imposto, apesar de ser uma coisa... Quer dizer, a gente pode até entrar, quer dizer, pode não, porque eu não vou entrar nesse mérito, se o imposto é bem aplicado ou não é, porque isso não compete a mim. Compete a mim pagar o imposto e fazer dele cobrar eventualmente de quem de direito, mas eu tenho que pagar imposto. Então, isso daí tem que ser institucionalizado de alguma forma. Tem que ser formal, empresa, né? Tem que ser formal. Tem que existir. Sim. Então, de fato, esse trabalho que você faz com as pessoas que entram no teu ateliê é totalmente integrado ao teu negócio, não tem nada a ver com... Não tem benemerência nenhuma. Por quê? Por que não tem benemerência? Porque eu formo ali olha, em última análise, eu estou formando a minha mão de obra. Tá? Se for pensar ali na frente, não, eu estou formando a minha mão de obra. Eu tenho sim intenção que aquilo vire um polo produtor de cerâmica artesanal, por exemplo. E você mora na Santinês hoje? Eu não moro exatamente na Santinês, eu moro num bairro ao lado, assim, né? E é muito bom, porque eu ando de bicicleta. Aliás, eu andava de bicicleta, porque ontem eu tive minha bicicleta furtada. Então, agora eu andava de bicicleta, vou ter que arrumar outra. Então, eu me locomovi, agora eu vou me locomover a pé. Mas eu moro num bairro ao lado da Santinês e é um lugar que em 30 minutos assim, de bicicleta eu estou lá, muito perto. Como é que é a tua rotina? Eu acordo cedo. Você falou muito cedo. Muito cedo. Aliás, você foi o tema aqui das prévias da nossa... eu acordo cedinho, vou nadar. Cedinho é 4h30 da manhã, viu, pessoal? 4h30, diz que ele acorda 4h30 e vai nadar. Não, mas eu acordo cedinho e vou nadar porque eu tenho... Mas então, eu acostumei, assim. Eu acostumei e acho muito bom nadar. Na realidade é o seguinte, eu acho que eu não cheguei a falar também que eu era gordo, né? Era assim, gordo, muito gordo mesmo, né? E eu emagreci 80 e tantos quilos. Aí você perdeu você. Eu perdi um eu. Eu perdi um eu. Um eu gorducho, assim, sabe? E depois que eu emagreci, eu adquiri mais um medo, que é o medo de engordar de novo, né? E esse meu medo fez eu descobrir um prazer, que era nadar. Então, eu acordo todo dia e vou nadar. Eu acho maravilhoso nadar. Se eu pudesse, eu nadaria mais. Aliás, se desse, a gente só podia se locomover como peixe, né? Nada, tava bom. Já a cidade vai estar assim, né? É só começar a chover. Mas aí, você nada de manhã? Nada de manhã, cedinho, todo dia. Piscina curta. Aí eu nado, depois eu pego, volto para casa, arrumo tudo, vou levar minha filha, que agora eu sou pai, né? Fui pai velho, a Celeste, aí eu deixo ela na casa de minha mãe. E depois, lá pelas 9 e pouco, aí eu vou para o ateliê. E lá a gente fica até... Eu fico geralmente até 5h30, 6 horas, de segunda a quarta e sexta, quando dá para mim comparecer. Eu faço um curso lá no Senac, lá porque nós fomos selecionados agora por um negócio chamado Fundo Zona Leste Sustentável, que eu acho que é até legal comentar aqui, que é um fundo sem fins lucrativos, é um fundo de fomento a iniciativas como a minha, que é lá da Zona Leste. Então, eles arrumaram lá um curso do Senac e agora eu faço esse curso. E, enfim, eu tenho uma rotina muito prazerosa, diga-se de passagem. Mas o ateliê ocupa o espaço do teu dia durante total. Olha, eu vou ser bem honesto, já que tem uma proposta aqui de ser meio que um orientador ou um inspirador, vamos colocar assim, servir de inspiração para outras pessoas que queiram fazer o mesmo tipo de maluquice que eu posso dizer de antemão, quem quiser fazer qualquer coisa parecida com isso, nunca pense que, olha, eu vou trabalhar disso e vou fazer isso porque isso vai me gerar grana e isso eu vou fazer porque eu gosto. Não dá certo.
Você vai, olha, se você, no meu caso, eu queria fazer intervenções urbanas, isso eu descobri depois, mas eu queria colocar azulejo e produzir azulejo dentro de uma favela. Fui para a favela, fui trabalhar na favela, fui passar todo tipo de perrengue, mas tem que estar dentro do lugar. Não estou dizendo que tem que ser exatamente favela, mas você tem que estar dentro da sua atividade. Seja ela qual for, você tem que estar dentro, assim, integrado em tempo integral, e essa é a minha profissão. Ponto, eu vou fazer isso. Olha, eu garanto que uma hora vira. Você tem que ser insistente, é o famoso chato mesmo. Aí vai, porque senão você não consegue, inclusive, dimensionar e nem pensar de fato o que você tem que fazer. Porque como qualquer negócio que você vai fazer, você tem que estar integrado a ele, você tem que conhecer o seu negócio. E se você tem um negócio que esse me dá dinheiro e esse eu faço porque me dá prazer. Aí deixa ele como hobby que vai ser melhor, inclusive, para suas necessidades, e vai ser melhor com a questão de você não vai se decepcionar tanto assim, né? Porque de alguma forma você conseguiu conjugar um monte de coisas legais, né? Que para você que você faz com prazer, né? O espaço, a intervenção pública, o lado artístico, talvez até o estilo de vida que você leve. Eu consegui, na realidade, ser artista. Né? É verdade. É bem simples, eu consegui ser artista. E o artista de fato, não o artista idealizado do cara lá com a taça de champanhe, sabe? Opa, sou bacana. Não, eu nem vou em festa, ninguém nem sabe que eu existo, sabe? E muito obrigado, por favor, não continue não sabendo que eu existo, sabe? Não tem problema, deixa eu no meu lugar fazendo azulejo. É para isso. É uma discussão, sabe, que não tem fim. E que eu até concordo em grande eu até concordo com essa questão que arte não tem função. Concordo, realmente a arte não tem função. A arte não é uma coisa que a gente vá colocar dentro dessa ou daquela caixinha, isso serve para isso. Não é isso. Mas eu acho que o artista, este sim tem função. E a função do artista também pode, em boa medida, ser levada para a arte, que é a função transformadora. A arte tem função transformadora, se nós quisermos colocar alguma função à arte. Tá? Não convém, né? Porque para não se estender muito. Mas o artista, esse indivíduo artista, esse picareta aí, esse tem função sim. E ele tem que assumir a sua função transformadora, de fato. O processo artístico tem uma função sim, fundamental. Total. Né? Talvez a arte acabada ela seja o marco de um outro início, né? Mas o processo artístico é genial, né, cara? Vê o seu ateliê, você fala que o seu ateliê é frequentado por um monte de gente lá. Sim. Esse processo é fantástico, né? E sem querer fazer nenhum paralelo com a Factory lá do Andy Warhol, que, aliás, não tem nada a ver com a Factory, o meu ateliê, porque o meu ateliê é frequentado na maioria do tempo por crianças, adolescentes, e não era exatamente aquela festa que parecia que a Factory era. Até porque eu não vou muito com a cara do Andy Warhol, não. Mas o fato é que o ateliê visto como ambiente de troca de ideia, de soma, de troca mesmo, o ateliê como um lugar colaboratório e de produção, isso me atrai profundamente, onde há uma fruição de ideias, onde há pessoas compartilhando, transitando, chegando, indo embora. Isso é vital para a função do ateliê, né? Então, eu consegui chegar nisso daí, e eu sou muito feliz por isso. Boa parte do nosso público, boa parte não, a gente tem duas faixas de público bem interessantes aqui que predominam, né? Jovens e mulheres na faixa de 30 e poucos anos. Tem jovens de todo tipo e as mulheres mais velhas também, elas mais velhas em 35 anos, eu acho que é a faixa do público aqui. Mas falando mais para jovens, né, que são caras que normalmente estão buscando se encontrar, gente que está entrando em
em primeiro trabalho, começando a sair de uma vida mais acadêmica para uma vida de social, mais de trabalho mesmo. Gente que está tentando se encaixar dentro de empresas, enfim. O que dá para dizer para esses caras com base na tua experiência de vida? Bom, além do não me siga... Não me siga, não. Não me siga, não. Além do não me siga, eu tenho muita dificuldade de falar, olha, jovem... É. Mas essa história dessa convergência que você fez de trabalho, intervenção social, tá, ela é do caramba, né, cara? Sim, ela é. Eu acho que eu por sorte, vamos ser honestos, né? Por sorte, eu consegui isso daí. Eu costumo dizer que se eu quero que algo dê errado na minha vida, basta uma única coisa que eu tenho que fazer: planejar. Quando eu planejo, olha, dá errado. Esse é o lado... por isso você é artista, né, cara? Por isso que eu sou artista, né? Porque a gente tem que... O imponderável é aliado, né? Claro. Ele não é um cara que vai nos dar uma rasteira ali. E como é próprio dos artistas não saber, ou melhor, próprio dos artistas em fazer conta de 2 mais 2 e ser 3 ou 5, e a gente prova que é 3 ou 5, eu costumo eu costumo correr um pouquinho dessa coisa e falar, olha, façam isso ou aquilo. Mas eu acho que tem uma única coisa que, pô, essa é batata, que dá para falar... Sejam honestos consigo mesmo, antes de mais nada. Primeiro, vê se está sendo honesto com você. É isso. Sabe, isso estando muito claro para você, pegue aquilo ali e não solte nunca mais. Faça, porque vai dar certo. Só a persistência é nossa aliada na realidade, nisso daí. E não temos outra. Agora, para chegar nesse estágio, né, você provavelmente teve que falar muito não para muita coisa, né? Você teve que abrir mão de muito mais não do que sim, ou não? Não, eu não tive que falar não, tive que ouvir muito não. Ouvir não, eu ouvi de tudo quanto... Aliás, eu tenho como princípio não. O não eu já tenho, né? Você comentou. Então, se eu já tenho o não, todo o resto é lucro. Então... Eu acho que a gente ouve muito mais não do que fala não. Fala não. E se eu tive que renunciar a muita coisa, eu não saberia dizer, porque antes de eu entrar nessa, minha vida estava muito ruim. Cara. Então, qualquer coisa que viesse ia ser muito melhor. Então, mais uma vez, eu dei essa sorte de não ter que renunciar. Mas não é nada de extraordinário você pensar que quem segue esse tipo de caminho que eu estou seguindo aí tenha que renunciar a um monte de coisas. Agora, também é uma questão de opção, cara. Claro. Se você acha que não tem que renunciar, não renuncie. Às vezes você vai achar uma outra forma de fazer aquilo sem precisar de necessariamente renunciar, mas a renúncia ela existe e ela vai aparecer, em algum momento ela vai aparecer. São escolhas, né? Sim, são escolhas que você tem que fazer, né? No caminho, né? Queria que, nessa tua trajetória, é lógico que a gente hoje, às quintas-feiras, a gente tem no final do dia um programa aqui às 19 horas que chama Luz e Sombra da Notícia. A gente pega notícias do noticiário em geral e traz normalmente uma ou duas e faz uma mergulha nela e faz uma análise bem ampla sobre ela, né? E a gente tem percebido que os noticiários realmente são muito rasos hoje em dia, né? Porque eles tratam as coisas num prisma, eu diria que às vezes com um viés muito limitado e muito raso, né? Você convive numa região, numa área onde você convive, trabalha e tem uma série de intervenções sociais que são as favelas. O que da favela a gente não conhece? Nada. Está na alma da favela. Nada, cara. Classe média não conhece a favela.
a classe média, eu vou pegar a classe média como fio condutor disso, mas para além da classe média, não conhece a favela. E não é porque não conhece a favela por uma questão de ignorância, apenas de ignorância. Não conhece a favela porque a gente está dentro de um processo social aí, civilizatório, sabe-se Deus como seja o nome disso, que a gente tem como princípio a exclusão e o preconceito. Então, não conhece a favela. A gente não conhece a favela, a gente não conhece o gay, a gente não conhece o preto, a gente não conhece a puta, a gente não conhece o travesti. A gente não conhece bosta nenhuma, desculpa, mas não conhece, sabe? Não conhece. E o que é pior disso é que a gente, classe média, a gente também não quer conhecer. Tá fechado, né? Sim, tá fechado. E por isso que a gente vive toda essa sorte de mazelas que a gente tá aí, que os jornais não mostram. Eu costumo dizer que hoje eu me informo muito mais pela internet do que por qualquer outro veículo. Sim, porque se você quer realmente se informar, você tem que ir para a internet, porque você vai, dependendo da rede em que você se inseriu, você vai saber exatamente a exata dimensão da manifestação de ontem, por exemplo. Você vai saber qual que foi a exata aplicação da força dessa vez que o PM fez, sabe? Quanto mais ele foi violento ou não, você vai saber que o vândalo ele não está exatamente no black bloc, sabe? Você vai saber que o vândalo ele pode estar no cara que está sentado confortavelmente atrás da televisão vociferando contra esse ou aquele público. Então a gente vive uma sorte, a gente vive numa sociedade que está em processo, eu vou colocar como processo evolutivo para não falar qualquer bobagem aí, que a nossa sociedade está podre e morta. Tá? Agora, dentro desse cenário, você é otimista com relação à vida? Lógico que eu sou totalmente otimista. Olha aí, ó, as manifestações que estão aí. Apesar de tudo isso, de toda essa violência que gera, e muito mais por parte de setores da sociedade que simplesmente não querem que isso se mude, você está vendo... E isso é um fenômeno mundial, não estou falando só aqui. A gente olha para a Primavera Árabe, cara, sabe? Que é um povo que está muito pior do que nós. Se a gente for pensar em opressão social... Os árabes, me parece que eles são muito mais oprimidos do que nós. A gente vê toda a questão da Palestina, vê a questão da mulher no universo árabe, a questão as questões sociais, até questões como enfim, até em última análise, até gay nesses países complicadíssimo. Totalmente excluído. Né? Totalmente excluído. Não que aqui no Brasil esteja muito melhor, porque não está, né, meu? Essa é uma questão muito complicada. Essas questões de gênero, isso tudo aí é muito complicado mesmo. Então, e a gente tem hoje aqui no nosso país, juntando tudo isso daí, a gente tem um perfil de sociedade mediana aí, que ela tem feito trincheiras em condomínios e em religiões para poder ser o baluarte de apontar o dedo para esse ou para aquele público, ou é o maconheiro, ou é o gay, ou é a prostituta, ou é o... Enfim, e não dá certo, meu povo. Vamos aqui olhar que isso daí está tudo muito errado. A sociedade é uma só, né? Sim. Não dá para você dividir nessas castas. Não tem jeito. Tem uma pergunta que eu não tenho como não fazer para você. Como é que você acha que as drogas deveriam ser tratadas no meio? Moleque. Você não pode ir embora se eu te perguntar isso, cara. Bom, você então passou vamos por essa lá. história. Se alguém olhou pro meu perfil no Facebook, vai ver que eu sou um ativista pelo fim da guerra às drogas. Eu sou a favor da regulamentação
liberação e... Vamos começar pela maconha e pensar, mas veja bem, regulamentação, antes de mais nada, esta palavra é muito importante antes de pensar em qualquer outra coisa. Porque está provado por A mais B que a guerra às drogas é falida, ela é mentirosa, ela está aí para servir a comunidades religiosas que estão fazendo uso disso daí de uma forma descarada, que é usando dinheiro público para sustentar comunidades terapêuticas, seja ela evangélica, católica ou de onde for, que não recupera ninguém, meu povo. Isso daí é mentira. Agora a gente está aí com um projeto de lei que está para ser regulamentado, quando a América Latina todinha está indo na direção contrária. O Uruguai acaba de aprovar um estatuto de tratamento, que trata da questão das drogas tão amplo, inclusive até com a estatização da maconha, vamos colocar assim, que não é verdade isso também, não é estatização da maconha, mas em última análise, vamos colocar assim, a gente tem o Chile abrindo para o mesmo lado, tem a Argentina, a gente tem nos Estados Unidos, que são 18 estados, salvo algum engano meu, que já tem uma política aberta, tem estados como o Colorado que liberou de fato, a gente tem Israel com pesquisas de ponta em maconha medicinal, onde os caras estão usando óleo de maconha para cuidar até de câncer. Isso daí são pesquisas sérias que tá aí para qualquer um ver. E a gente tem aqui uma bancada evangélica do Monte de Biruta, reforçado por um outro Monte de Biruta, que está querendo agora prender maconheiro e mandar os caras para a clínica de tratamento à força. Ora, vamos tomar muito cuidado com essa gente, né? Vamos começar a olhar bem para eles, porque boa intenção eles não têm, nenhuma. Mas quando você fala de regulamentação... Sim, regulamentação, como é o cigarro, por exemplo. Entendi. Sabe, uma produto criança oficial, não compra, oficial, sim, como foi feito no Uruguai. Com lei. Sabe, a gente tem exemplos como... Eu não vou falar da Holanda, tá? Eu não vou falar da Holanda, que está fechando cadeia e alugando para a Bélgica, porque não tem população. Não sei se sabem disso. Sabe? Então não vamos falar da Holanda, tá? Vamos falar esse péssimo exemplo, tá? Vamos falar de Portugal, vamos falar da Espanha, sabe? Vamos falar coisa que está mais perto. Espera aí, meu, Portugal eles regulamentaram lá da forma que regulamentaram, está dando muito certo, obrigado. Sabe? Olha para as experiências da Espanha, por exemplo, e qualquer um desses países, olha os índices de criminalidade relacionado à droga. Todos eles caíram. Isso daí é número. Número é um troço frio, não tem muito jeito, sabe? E vamos aqui, a política portuguesa, por exemplo, está fazendo mais de 10 anos, salvo algum engano meu. Se desse errado, tinham mudado, né? Então... Mas a gente está em outro caminho, né? Não muito como sempre, a gente tem o nosso Congresso é nojento, né? Todo mundo sabe disso já faz tempo, né? O Congresso Nacional é uma coisa nojenta. E eles vão fazer isso mesmo. Por quê? Porque envolve grana, né? E vai ser assim. Muito bom. Deixa eu trazer a Iracema aqui, que ela subiu agora. Hoje ela estava lá embaixo. Deixa eu botar ela aqui. Você pensou que você não ia participar do webcast hoje aqui? Eu pensei. Como? Você vai pedir autorização. Você acha que só eu que posso ter folga aqui? Tá bom. Trabalho escravo, só serve. Legal, né? Que rolamos hoje ainda por aqui? Então, agora à tarde a gente tem uma conversa sobre educação livre com o Carlos Souza, do Veduca. A gente vai falar um pouco desse modelo de educação à distância e de uma plataforma aí que ele desenvolveu e tem certificado, tem trazido cursos de Harvard e de outros cantos aí para modelo à distância em português, então tem bastante coisa para a gente conversar. E tem Luz e Sombra da Notícia. Luz e Sombra da Notícia, hoje à noite. Eu decorei a agenda. Às 19 horas, yes. com Ian MacDonald e yes. Ricardo Gravina. Muito bueno. Muito bom. Então. Obrigado, Ira. Excelente. Muito obrigada, Elcio. Opa, obrigado a vocês. Elcio, foi um prazer ter você aqui, cara. O prazer obrigado. foi todo nosso. Dava pra gente conversar muito mais, viu? Nosso tempo foi curto.
Não, mas ótimo, gostei muito. Muito obrigado. Obrigado, cara, por compartilhar a tua história com a gente aqui. Obrigado a vocês. É sempre muito bacana se inspirar em histórias bacanas e que possam trazer aí uma série de insights para vocês que estão com a gente. Pessoal, obrigado por vocês terem estado aqui. A gente volta no próximo episódio. Um beijo para todos.